Tem erro que a gente comete, a gente nem sabe. Por isso que hoje eu vou explicar para vocês 10 erros básicos que alunos geralmente cometem ao falar a língua inglesa. Hello everyone and welcome to our channel. Eu sou a Esther, responsável pela Rise Idiomas, e hoje eu tô aqui para falar com vocês de erros A1 e A2. Não me entendam mal, alunos em geral cometem esses erros, até alunos de B1 para cima. Só que o que vai diferenciar os alunos A1 e A2 de B1 e B2 é que os alunos B1 e B2 compreendem ou identificam esses erros de uma maneira mais fácil. E é isso que eu quero explicar para vocês. Então a gente selecionou 10 erros básicos e eu vou mostrar eles para vocês. 1. I have 34 years old. Esse erro é clássico, principalmente no começo dos estudos. E o erro vem, claro, da tradução literal. Então, em português a gente fala, eu tenho tantos anos. Mas em inglês a gente tem que usar o verbo to be. I am 34 years old. O que acontece é que o aluno pensa no automático no verbo have, que significa ter em inglês. E aí ele vai só e fala, I have trarará years old. Não é assim, gente. I'm 34 years old. Certo? Então, é isso. Primeiro erro básico que a gente pode evitar. Segundo erro. You are okay. You are okay. Você consegue entender o problema dessa pergunta? De novo, tradução literal. O que acontece é que quando a gente faz uma pergunta usando o verbo to be em inglês, a gente tem que trocar a posição. Então você tem you are okay. You are okay. É uma frase na afirmativa. Mas se você faz a pergunta, você tem que trocar essa posição. You are. Are you okay? Ou she is my sister. She is my sister. Afirmativa. Is she your sister? Is she your sister? Pergunta. Então, a gente precisa fazer essa movimentação. Mas se a gente pensa em português, a gente não vai fazer, porque em português isso não acontece. Erro número 3. Essa aqui a gente faz muito em sala de aula. Então, é assim, ó. My husband, his name is Fábio. Ou, pensa em outro exemplo. Ou, my sister, her name is Isabella. Ou, my father, he is a lawyer. E por que isso acontece? No processo do começo de aquisição da língua, a gente percebe que he is, she is, they are são representações de pessoas. O que em português a gente chama de pronome. Então a gente pode chamar alguém pelo próprio nome da pessoa, né? Ou pela importância que ela carrega. Então o meu pai, o meu tio, meu namorado. O meu pai, o meu tio, o meu namorado são as importâncias dessas pessoas, né? E aí, quando a gente vai falar dessas pessoas, a gente pode usar tanto essa maneira de se referir a elas, né? Meu pai ou fulano de tal. Ou a gente pode usar um pronome em português. Ele, ela, eles. Em inglês é a mesma coisa. Só que quando você está no processo de aprender ainda, existe uma tendência dos alunos a colocarem tudo na frase. Então, my father já é ligação, né? A referência. Só que você coloca ainda a outra referência. Então, no caso, o possessivo. His name is. Como que essa frase ficaria correta? My father's name is Fábio. Ou my husband's name is Fábio. Eu não lembro qual o exemplo que eu dei para vocês. Ou his name is Fábio. Se você já mencionou a pessoa antes. Mas não precisa misturar, porque his e my father já são a mesma pessoa. Ou he e my husband já são a mesma pessoa. Erro número
4. Have a new restaurant in town. Essa aqui, clássica das clássicas também. Gente, have já apareceu 2 vezes nessa lista. E é porque a gente tem a mania de pensar em português. E tá tudo bem, faz parte do processo. Mas a gente precisa se desapegar disso também. Então, lá no começo, a gente explicou que have é um verbo de posse. E aqui, a gente também tá pensando em português. Então, quando você fala have a new restaurant in town, você pode estar querendo falar que tem um novo restaurante, tem um novo shopping, né? Tem uma loja na minha rua. Mas não é assim que a gente se refere em inglês. Em inglês, quando você quer falar sobre existência, então você vai usar as expressões that is, that are. Então, there is a new restaurant in town. Ou se eu perguntar, how many parks are there in your neighborhood? Eu estou perguntando quantos parques tem no seu bairro. E a resposta é, there are a lot of parks. Or, there isn't any park. There are some parks. There is a park. E assim por diante. Então, é um erro também bem comum. Erro número 5 tá ligado com o erro número 6, mas vamos por partes. Então, o primeiro é I not like drink tea. I not like drink tea. De novo, a gente vem da tradução literal. Porque em português, pra gente colocar uma frase na negativa, a gente usa não. Eu gosto, eu não gosto. Eu trabalho, eu não trabalho. Eu vou, eu não vou. E assim por diante. Mas em inglês a gente tem os verbos auxiliares. Então, do, don't, does, doesn't. Ou no passado, did, didn't, né? E aí as formas negativas. No present perfect, has, hasn't, have, haven't. E a gente precisa prestar atenção nisso. Então, nesse caso, dessa frase especificamente, a gente está falando de algo no presente, present simple. I like drink tea, I like to drink tea. Em negativo fica I don't like to drink tea. Certo? Então, esse é a primeira parte dessa frase. E agora vamos para a segunda. Erro número 6. Suponhamos que você já corrigiu lá, né? I don't like drink tea. E a gente continua tendo um problema com essa frase. Ela está incompleta. Por quê? Porque drink é o complemento dessa frase. O verbo principal dessa frase é like. I like, I don't like. E aí você está explicando que você não gosta de fazer algo. I don't like to drink tea. Então você tem que usar o infinitivo. Claro que aqui a gente vai entrar em uma outra seara. Porque alguns verbos aceitam 2 complementos, né? Então, no infinitivo com to drink, to play, to go. Ou com o ing, drinking, playing, going. Alguns verbos só aceitam um ou outro. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, uma outra explicação. O ponto é esse. Se você está usando um verbo como um complemento de uma frase, você tem que pensar se você precisa usar ele na forma infinitiva ou na forma de ing, gerúndio. Erro número 7, ainda permanecendo no present simple. Quando você fala assim, ó, she don't work on Mondays. She don't work on Mondays. Você aí que tá me assistindo, consegue pensar no erro? Se você consegue identificar, congrats, isso é muito legal. Se não, gente, é importante saber que quando a gente usa present simple, né, que é quando a gente fala sobre rotinas em inglês, aquilo que você faz no seu dia a dia. Então, todo dia eu acordo, eu vou trabalhar, eu tomo banho, espero que sim, eu almoço com amigos, eu pego ônibus, eu vou para a escola. A gente está falando de rotina em inglês, a gente usa present simple, certo? E aí, um erro comum das pessoas é colocar don't para he, she, it.
Só que em inglês, apesar da gente não ter geralmente conjugação de verbo, a gente tem algumas mudanças a depender da pessoa que você está falando. No caso de present simple, he, she, it. Então você tem que mudar. I like, I don't like. You like, you don't like. But she likes, she doesn't like. Ou she works, she doesn't work on Mondays. Por isso que she don't work não é gramaticalmente correto. É aceitável a nível de comunicação, mas entendam que é sempre importante aprimorar o seu inglês conforme você está estudando. Então, eles vão me entender, tá tudo certo. Ok, eles vão te entender, mas se você está estudando porque você quer aprimorar, certo? Então, a gente tem que trabalhar esses mistakes também. Erro número 8. Vanessa watching a movie in the living room. Consegue perceber o que está faltando aqui nessa frase? Bom, eu explico, tá faltando verbo to be. Então, de novo, nesse caso aqui, a gente não tá mais falando de present simple, não é uma rotina, né? O que você faz todos os dias ou às vezes. Você tá falando de algo acontecendo no momento. Então, a gente tá usando present continuous. E pro present continuous, a gente sempre tem o verbo to be, mais um verbo no gerúndio, com o ing que a gente diz, né? Então, o que eu estou fazendo agora? What am I doing now? I am teaching English. I am recording a video, right? E no caso da Vanessa, que é o meu exemplo, what is Vanessa doing? Oh, well, Vanessa is watching a movie in the living room. She is watching a movie. É entendível? Sim. Tá completo? Não. Então tem que adicionar o verbo to be aí. Erro número 9, ainda falando de ausência de verbo to be. A frase é we going to the beach on the weekend. We going to the beach on the weekend. Qual é o problema aqui? A falta do verbo to be. Então, going to é uma expressão para falar sobre o futuro, né? Algo que vai acontecer, é um futuro planejado. Só que ele não funciona direito sem o verbo to be. Então, a expressão inteira é verbo to be mais going to mais o verbo de ação. Então, we are going to travel to the beach on the weekend. Então, tem toda uma construção aí. Verbo to be, gente, pode reclamar, espernear, não gosto, estudei muito, não vejo porquê. Agora você tá vendo, são 9 exemplos até agora, 4 tiveram verbo to be como uma referência. Então, verbo to be é importante sim na língua inglesa, não dá pra fugir disso. E o último erro, número 10, eu vou deixar a frase com vocês e quero que vocês pensem antes de eu dar a resposta. Então, a frase é a seguinte. Yesterday, I go to a bar after work. Eu vou repetir. Yesterday, I go to a bar after work. Qual é o problema nessa frase? Riad, você consegue pensar? Pensa na primeira expressão, yesterday. A gente está falando de que tempo verbal? Muito bem. Então eu vou repetir. Yesterday, I go to a bar after work. Yesterday, I went. Perfect. Nem preciso explicar mais nada, pessoal. Riad, nosso estagiário de marketing, já explicou. É isso mesmo. Um erro muito comum é a gente se expressar em inglês no passado e priorizar a expressão de tempo, né? Yesterday. E aí você sabe que você já está falando de algo que aconteceu ontem. Mas o que acontece é que a gente não troca o verbo. Então é muito comum para os alunos falarem yesterday I go to, yesterday I travel, last week I work. Mas você precisa pensar no verbo como um todo, né? Então, ok, a expressão de tempo é no passado, mas o verbo tem que estar no passado também. Então, yesterday, como o Riad disse, yesterday I went to a bar after work. I went to. Certo? E é isso. Essa é a lista de 10 erros básicos que alunos cometem quando estão no começo do curso e alguns lá no meio, porque isso é muito natural.
Deixa aqui nos comentários se você lembra de mais algum exemplo ou de mais algum erro que você comete, tende a cometer ou já cometeu e teve que prestar atenção. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixem nos comentários sugestões. É muito legal, eu adoro fazer esse tipo de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, segue a gente nas redes sociais, rise.idiomas no Instagram e TikTok. E @myteacherser para falar diretamente comigo. Thank you so much. I'll see you next time. Bye!